E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês sobre como fixar determinadas linhas e colunas dentro de uma planilha, de modo que você tenha meio que títulos na sua planilha e você não se perca facilmente enquanto você estiver analisando ou alterando ela, e também algumas outras ferramentas relacionadas com essa ideia de congelar painéis, abrir janelas diferentes, esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabela relativamente grande de 30 empresas, as vendas em reais de 30 empresas durante o primeiro semestre. Então, aqui vai de empresa 1 até a empresa 30 e de 1º de janeiro até 30 de junho. É uma tabela relativamente grande, né? E aí, se você, por exemplo, vir aqui no cantinho e descer até essa célula aqui tem R$ 1.315, você não sabe qual empresa que é, não sabe que dia que é. Você sabe que é T30. Mas você está bem perdido no meio de um monte de número aqui. Aí você vai ter que subir aqui e ver que a empresa é 19. E aí aqui no 30, na lado esquerdo, você vai ver que é 28 de janeiro. Mas você já se perdeu no meio do caminho aqui. Então, o que essa ideia de congelar painéis faz? Você meio que fixa. Você pode fixar essa coluna aqui e essas linhas aqui, de modo que você estiver lá no meio dessa tabela, você consiga saber qual empresa que é e qual a data que é. Então, eu quero fixar tanto isso daqui quanto isso daqui. Então, eu venho aqui em exibir e aqui vai estar escrito congelar painéis aqui na abinha. Aqui ele já te dá duas opções diretas, né? Por exemplo, congelar a primeira coluna. Não tem muito segredo em relação ao que isso significa. Aí eu vou apertar congelar a primeira coluna e vocês vão ver, não sei se consegue ver aí no vídeo, mas vocês vão ver no seu Excel, que aqui ficou meio que uma linha cinza, mostrando que você está congelando os painéis dessa região aqui, a primeira coluna. Então, o que isso significa na prática? Se eu vim aqui para a esquerda, essa coluna aqui da esquerda ela continua fixada. Eu posso ir para a esquerda o quanto que eu quiser, até lá para frente. E aí isso aqui vai continuar fixado. Então eu sei que, muito facilmente, no 1º de janeiro, a empresa 30 vendeu R$ 3.905, porque eu consigo ver aqui. Está muito claro na minha frente qual foi a venda dessa empresa nesse dia, porque está fixada aquela coluna. A mesma coisa eu posso fazer congelando a linha superior. Só que aqui nesse exemplo que eu estou dando para vocês, congelar a linha superior não adianta muita coisa, porque a minha linha superior só é um título aqui, vendas em reais. Mas ele não pega aquela segunda linha ali, porque eu só congelei a linha superior. Então eu continuo sem saber qual empresa que é essa daqui, a de R$ 7.539, do dia 19 de janeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que vir aqui, descongelar painéis. Só pode fazer essa atividade de congelar painéis uma vez. Então, sempre que você congelar um painel e quiser alterar, você tem que vir aqui, descongelar, para depois congelar de novo. Então, eu vou selecionar essa célula aqui, 90, que é a B3, que é a empresa 1 no 1º de janeiro, e vou clicar em congelar painéis. E por que eu fiz isso? Porque essa ferramenta de congelar painéis, ela congela os painéis que das colunas estão à esquerda da célula que você selecionou, então a coluna A nesse caso, e as linhas acima da célula que você selecionou, no caso as linhas 2 e 1. Se eu tivesse selecionado aqui a linha 10C, ele iria congelar a B e a porque está à esquerda dessa célula, e congelar as linhas acima de 10, ou seja, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque essa ferramenta ela sempre seleciona as colunas à esquerda da célula que você selecionou e as linhas acima da célula que você selecionou. Então você vê que agora que eu selecionei ali a B3, eu posso vir aqui, lá embaixo aqui, e aí vai estar mostrando, vai mostrar para mim, vai congelar essa aqui, que é a empresa 20, por exemplo, no dia 21 de março, ela vendeu R$ 3.180. Então eu solucionei o meu problema, porque eu congelei os meus painéis de uma maneira correta. Isso aqui ajuda muito quando você está trabalhando com uma planilha muito grande, é você não se perder durante qualquer alteração ou análise da planilha. Essa é a ferramenta de congelar painéis. Só que ela só funciona, como vocês viram, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se eu quiser congelar alguma coisa da direita para... Aliás, da esquerda para a direita eu não vou conseguir. Porque o congelar painéis funciona da maneira oposta, né? Mas existe
uma maneira de você fazer isso. Então eu aconselho, quando você for fazer isso que eu vou mostrar agora, já descongelar os painéis. E aí existe a opção dividir, que está aqui do ladinho. E aí, por exemplo, vou selecionar essa célula aqui da empresa 11, e vou clicar em dividir. E aí ele vai dividir em 4 regiões a minha planilha. Ela vai dividir a região à esquerda e inferior, a célula que você selecionou, a direita e a inferior, a superior e a direita, e a esquerda superior à esquerda. Então eu tenho 4 regiões da minha planilha aqui agora. E eu posso mover relativamente livre por cada uma dessas regiões. Então você vê que eu estou mexendo aqui nessa região livremente, enquanto as outras estão relativamente congeladas. É lógico que ele não, só que não é tão eficiente, tão simples quanto o congelar painéis, mas é uma maneira de você fazer, de você ter diferentes áreas e congelar diferentes regiões. E você pode mexer isso aqui a bel prazer, né? Você pode vir aqui fazer isso, pode vir aqui fazer isso. O que eu aconselho quando você usa essa parte de dividir a sua planilha é ter muito cuidado com o que você está fazendo. Porque apesar de você ter dividido em várias janelas, se eu vim aqui, por exemplo, nessa região aqui e vim para a esquerda, eu vou chegar eventualmente na mesma região que está à esquerda aqui. Ou seja, eu estou clicando em empresa 7, está vendo que está aparecendo dos dois lados. Está aparecendo tanto nesse quadro quanto nesse quadro. Por quê? Porque é basicamente a mesma planilha. Então o que você alterar aqui vai alterar ali. Então tomem bastante cuidado quando vocês estiverem fazendo isso, porque pode embaralhar a cabeça. Então eu prefiro congelar painéis, fazer minha planilha de uma maneira que congelar painéis seja efetiva, a ter que dividir a minha planilha. Para tirar essas divisões, basta de selecionar dividir. Existe uma outra maneira que você pode fazer isso, que é uma maneira um pouco mais organizada de se fazer essa divisão, que é você abrir uma nova janela. O que significa uma nova janela? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Mas vamos ver que aqui em cima, depois que eu apertei uma nova janela, apareceu uma outra pasta chamada pasta 1, 2. Enquanto tem a pasta que eu estava anteriormente, é pasta 1, 1. É basicamente o mesmo arquivo, basicamente a mesma planilha. Tanto que se eu vim aqui, ó, aqui está 90 na empresa 1. E aqui está 90 da empresa 1. Eu vou alterar na minha segunda aqui, na pasta 1, 2. Alterar 100 aqui. Ele alterou 100 aqui. Então é basicamente a mesma planilha. Não tem como, se você apertar salvar, ele vai salvar essa planilha aqui. Ele vai salvar com 2 janelas diferentes? Vai. Mas é basicamente uma planilha só. Então são os mesmos dados. E é a mesma relação, a mesma coisa de dividir. Você dividiu, só que você dividiu em 2 janelas agora. Então, por exemplo, eu posso ficar mexendo aqui, enquanto eu posso mexer aqui ao mesmo tempo. E é na mesma planilha. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode vir aqui e organizar essas 2 janelas de uma maneira que fique bom para você entender o que está acontecendo. Então, eu posso colocar aqui na horizontal. Então, dá um OK. E aí vai ficar uma aqui e outra aqui. Eu posso vir aqui e organizar tudo na vertical, que eu acho mais... Aliás, lado a lado. Acho mais trivial para entender. Então é basicamente a mesma planilha, como eu falei. Tanto que se eu vim aqui alterar 120 para 120 aqui, vai tirar 120 aqui. Mas o importante é que às vezes você tem uma fórmula de que está num lugar muito grande, num lugar muito distante uma da outra. Às vezes você pode usar essa coisa de janela para alterar uma coisa aqui e ver o que está acontecendo aqui. Você pode... Enfim, isso aqui é para você mexer na mesma planilha em lugares diferentes e não ter que ficar indo de um lado para o outro, perder tempo em relação a isso. É uma maneira de você otimizar tempo, é uma maneira de você ficar mais organizado com a sua planilha. Essa questão de congelar painéis, abrir nova janela, dividir a planilha. Eu acho útil, eu normalmente utilizo. E eu recomendo que vocês utilizem também para casos em que você tem uma planilha muito grande. E eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. É bem simples, bem intuitivo, mas muito útil. Obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, só postar aí embaixo. Valeu e até a próxima.